Fitness Talks, um podcast de entrevistas com nomes importantes do cenário do fitness e do bem-estar nacional, abordando temas diversos sobre o mercado, tendências do setor e tudo sobre treinos e atividade física em geral. O Fitness Talks é produzido pela Casa do Fitness e é oferecido pelas marcas LeForce, Speedo Fitness e Stark Training. Apresentado por Renato Gabas, Lília Lemos, Fábio Custódio, Júlia Gabas e Leonardo Dix. Este episódio tem um oferecimento especial da Nutrata Suplementos Nutricionais. Olá, seja bem-vindo ao Fitness Talks, podcast da Casa do Fitness. Eu sou Júlia Gabas e hoje eu vou conversar sobre treino com essa mulher maravilhosa, que é um fenômeno, a Lê Oliveira. Ela passou da obesidade para uma atleta de fisiculturismo e hoje ela é personal trainer, coach mental e ela tem todo um equilíbrio, ela busca um equilíbrio entre corpo, mente e alma. Alê, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Oi, gente. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Imagina, é um prazer estar aqui. Que legal, eu estou super animada com a nossa conversa. Eu também, eu adoro conversar, a gente já falou bastante, acho que esse papo vai render. Vai render. Daqui a pouco, se a gente falar muito, eles dão um aviso aqui pra gente. Então mas tá vamos bom, embora. bora. Duas escorpianas juntas, meu Deus. Vai render aqui. Ale, pra gente começar, conta um pouquinho desse início da sua história pra gente, como foi essa primeira transformação da obesidade para uma atleta? A gente estava conversando sobre isso, me veio um filme assim na minha mente, né? E eu, desde criança, eu sempre fui uma criança gordinha, né? Já vim de uma infância gordinha, uma adolescente gordinha e, consequentemente, uma adulta obesa, né? Então, eu falo que é o ciclo, né? Então, por isso que hoje em dia eu cuido tanto das crianças. Então, pessoal, desde o início, eu não me preocupava muito com alimentação. A gente, antigamente, era diferente, né? A gente não tinha essa cultura de se preocupar, né? Também, tanto conhecimento à disposição. Não tinha internet, né? Então, assim, já vai entregando a idade. Pois é. Então, antigamente, a minha mãe não falava para mim, Lê, isso pode, isso não pode. Eu lembro disso, sabe? Eu comento isso, falo, nossa, hoje temos tanto conhecimento e às vezes as pessoas ainda não aproveitam. Mas, enfim, eu fui crescendo gordinha tal e eu não sabia direito o que eu ia ser da vida. E aí eu comecei a fazer educação física. Eu falo que a educação física me escolheu. Porque eu não sabia direito o que eu ia ser. Entrei na faculdade, eu ainda estava um pouquinho acima do peso, mas nada muito exagerado. Eu falo que eu era aquela paniquete, mais gostosona, tal, enfim. E aí, com a faculdade, depois que eu entrei na faculdade, eu comecei a me preocupar mais com o lance de... Eu sempre treinei, desde os meus 15 anos, eu lembro de eu estando me movimentando, né? E mais uma vez, antigamente, a gente brincava mais. A gente brincava na rua. Eu lembro eu jogando vôlei. Eu lembro eu andando de patins. Então, apesar de tudo, eu sempre me movimentei. Mas eu comia demais, né? Então, a conta não fechava. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu comecei a ter mais consciência, né, sobre a alimentação, sobre os treinos. Sempre gostei de treinar, fui treinando cada vez mais. E aí eu tinha um ex-namorado, tenho que falar a verdade, né, gente? Vamos contar a história. Lógico, é a sua história. E aí eu terminei esse relacionamento. Eu estava no último ano da faculdade. E aí eu falei, e agora, né? Vou ser fisiculturista. Assim. E aí eu tinha um amigo, que ele já era atleta, e aí ele falou, eu te ajudo. Sempre tem, né, aquele amigo. E aí esse meu amigo Eduardo Carne Seca, meu amigão, querido até hoje, me colocou nesse mundo, me ajudou a entrar nesse mundo do bodybuilding. E é um mundo, sabe, que para quem conhece, não dá para ser mais ou menos, sabe? O fisiculturismo, ou você dá o seu 1000%, ou você nem entra, né? Então, eu fiz uma dieta muito restrita. Eu era aquelas mulherona mesmo, sabe? Eu tinha bundão, quadril, bem grande mesmo. E a categoria que eu comecei era o body fitness, né? Não sei se você sabe mais ou menos. Tem a biquíni, que é bem magrinha. Tem a wellness, que é mais gostosona. E tem a body fitness, que é o meio termo.
E tem também a Women's Physique, que é mais forte. Tá. Então, era uma categoria que exigia ser mais slim, né? Era um físico que eu achava bonito. Legal. Mas o fisiculturismo, você tem que ter um padrão, né? Não sei, para quem não conhece, não é por peso, é por altura e por biotipo, né? Então, você tem que se encaixar naquele padrão. Então, a categoria, ela tinha alguns requisitos, como, por exemplo, você tinha que ter os ombros mais largos do que o quadril, né? O que, para mim, uma mulher brasileira, era muito difícil, muito difícil. Então, eu me joguei de cabeça mesmo nesse mundo. Eu vivi 8 anos no fisiculturismo, mas eu não sei se foi Deus, né, que nunca eu consegui chegar nesse padrão. Eu dei o meu máximo, né? Cheguei o máximo que eu fui, eu ganhei campeonato brasileiro, fui primeiro paulista brasileiro, sul-americano, eu fui indo, né? Então você chegou. Eu cheguei, mas eu não me profissionalizei, né? Que o grande objetivo de todo atleta de fisiculturismo é ser profissional. E então eu sempre fui na raça mesmo, sabe? Eu não tinha patrocínio, eu comprava tudo, eu não ganhava nada. Porque, assim, o fisiculturismo é um físico. Eu falo que hoje em dia as pessoas olham para mim e se espelham, as mulheres, né? Antigamente, eu nunca me esqueço disso. Elas falavam assim para mim: Lê, eu não quero ficar tão forte igual você. Elas sempre falavam isso. Mas eu falava, ai, que bom, porque é difícil mesmo. É atleta, né? É outro patamar. É Não outro. são mulheres comuns. Exato. E essa transição foi acontecendo, que nem você perguntou, né, pra gente voltar. Essa transição ocorreu durante 8 anos da minha vida. E o bodybuilding, eu era apaixonada, eu só sabia fazer aquilo, sabe? Eu não tinha vida social, eu fiquei 8 anos sem ter relacionamento nenhum, sem nem ficar com ninguém. Tem que ter muita disciplina, né, Lê? Eu falo que a disciplina de um atleta você leva para a vida, né? Então, assim, foi um período muito difícil que me deixou, assim, estressada. Eu estava até falando né, a gente estava até conversando sobre isso. Mentalmente, eu vivia estressada, eu vivia cansada. É muito engraçado, porque você está forte por fora, mas a dieta é tão restrita que você fica fraca. O emocional, você não tem vida social, você não tem... E antigamente eu não tinha também a minha conexão com Deus, né? E hoje em dia eu graças a Deus, eu tenho uma conexão muito forte com Deus. E então antigamente até a gente falou sobre isso, que eu era só corpo para mim, sabe? Tanto é que é muito louco. Você vê minhas fotos, eu tirava foto da cabeça para baixo. Eu não ligava eu queria saber do corpo, eu era obcecada. Era uma obsessão mesmo e não tinha mais nada para mim, era corpo, 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 corpo. Mas a gente não é só isso, né? Demorou para eu aprender, mas eu aprendi muito no fisiculturismo também. Eu falo que tudo que eu sei hoje em dia com relação à alimentação, à saúde no geral, à suplementação, a manipulados, tudo foi devido ao fisiculturismo. Porque graças a Deus, eu sempre fui muito medrosa, né? Então, eu sempre fui nos melhores médicos, nos melhores coaches, né? As pessoas que eu me cercava de boas pessoas. Pelo menos eu imaginava que eram, né? Eu buscava, né? Eu buscava os melhores para estar do meu lado. Legal. Ô, Ali, mudando um pouquinho de assunto agora, trazendo para o seu presente, né? Hoje você faz um trabalho incrível. Como eu te falei, eu já era sua seguidora. Não, então isso é muito legal. Eu fiquei muito feliz e muito surpresa, né? Positivamente, quando a minha equipe trouxe o seu nome para te entrevistar aqui. E eu tenho acompanhado os seus vídeos de treino.
e são sensacionais, né? Eu adoro. Obrigada. E eu vejo que você traz uma democratização do treino, né? Tanto do fato que você mostra para as pessoas os exercícios que elas podem fazer na academia, que graças a Deus as academias estão bombando. É verdade. Né? E como elas trazerem isso para casa, né? Também, ou como uma opção para quem não está frequentando uma academia, com acessórios muito simples, às vezes com o peso do corpo. E o mais incrível é que você disponibiliza vários desses vídeos, desses treinos gratuitamente, né? Eu queria saber como tem sido esse universo para você. Você está com mais de 100 mil seguidores no Instagram hoje. Como está sendo o engajamento desse público com você, com esses vídeos? Tudo começou na pandemia, né? Eu falo que a pandemia... Bom, eu sou personal trainer desde que eu me entendo por gente, né, pessoal? E aí chegou a pandemia. No início, a gente ia dando jeitos, né? Eu lembro, nossa, que fase. Eu lembro que a academia ia fechar. A gente não é possível que a academia vai fechar. A academia fechou. Vamos para casa do aluno. Aí eu comecei a ir nos condomínios dos meus alunos. Aí, o condomínio não me deixava mais entrar. Aí meus alunos me mandavam entrar dentro da casa. Eu entrava na casa deles, não só no prédio. E até que eu fui barrada totalmente, acabou minha fonte de renda. Eu falei, e agora? Né? Eu só sabia fazer uma coisa, dar aula e ensinar, que é a coisa que eu mais amo na minha vida. Eu fico até emocionada. E aí com a pandemia, eu falei, gente, e agora? Né? Eu preciso me virar. Aí eu comecei a falar, gente, as pessoas estão em casa, trancadas. O que eu posso fazer para ajudar? E precisam cuidar da saúde, mais do que nunca a gente precisa se movimentar, porque foi uma fase muito difícil, né, para todos. E aí eu falei, eu vou fazer o que eu mais sei na minha vida, que é ensinar. E aí eu comecei a sair fora da caixa, sabe? Porque antigamente eu era muito musculação. Eu só achava... Fisiculturista tem isso. Sim. Fisiculturista acha que só a musculação é o que vai dar resultado. E não é, pessoal. A gente sabe que um treino bem feito, ele pode ser feito até na sua casa. Assim como a pessoa pode fazer um treino ruim até na melhor academia do mundo. Isso é óbvio, sabe? Eu vejo assim, tem pessoas que têm o melhor personal, o melhor médico, a melhor academia e mesmo assim não conseguem ter resultados. E eu já tive resultados incríveis, graças a Deus, com as minhas alunas treinando em casa, né? Então, essa democratização que eu quis levar foi, primeiro, para ajudar as pessoas, porque eu amo ajudar, de coração mesmo, sempre gostei. Eu falo que você ser professor é você gostar de pessoas. E eu sempre gostei de pessoas, gostei de ajudar. Então, eu me senti mais conectada ainda com os meus seguidores do Instagram, né? Porque quanto mais eu ajudava vocês, meus alunos, meus seguidores, meus amigos, mais pessoas vinham até mim querendo isso. E as pessoas mesmo se surpreendem, né? Vai propagando. Nossa, será que dá para treinar mesmo, né? As pessoas se surpreendem. Mudou bastante esse conceito, né? Muito. Com a pandemia. Isso foi muito, muito bom. Verdade. E eu vi ali que você tem um programa, né? O Treine com a Lê, que é muito bacana e que tem gerado grandes transformações na vida dos seus alunos, né? Sim, graças a Deus. Eu queria te perguntar, dessas transformações devem ter histórias incríveis. Tem alguma história que te marcou, assim, mais do que todas? Então, o Treine com a Lê também surgiu na pandemia. Gente, Deus é perfeito, né? Porque ele nunca fecha uma porta sem abrir uma janela. Isso é com certeza absoluta. E fez eu sair, pensar em algo novo para mim, né? Porque eu estava eu sempre, graças a Deus, sempre fui muito bem sucedida no meu trabalho. Porque eu sempre fiz com amor, eu sempre fiz com dedicação e nunca me faltaram clientes. E aí, a partir do momento que me faltaram os meus clientes, eu tive que entrar na casa das pessoas de alguma forma. E aí surgiu o Treine com a Lê. E com ele, eu já impactei a vida de já passaram lá no Treine com a Lê mais de 10 mil pessoas, com certeza. E as pessoas entram, saem. O importante é a gente fazer parte da vida delas, né? E essa minha aluna, a Paola,
Ela é um caso que eu lembro muito dela, porque desde o início ela não acreditava nela mesma. Porque ela tinha um problema no quadril degenerativo muito grave. E o médico falou para ela, não pode treinar. E isso acontece muito, né? Infelizmente, os médicos, nada contra, amo médicos, tá, gente? Adoro médicos. Às vezes é uma falta de informação. Exato. Eu acho que a gente tem que sempre se conversar com o médico, com a personal, com o fisioterapeuta, com o nutricionista. Somos uma equipe, né? Um complementa o outro. E o médico dela, enfim, falou para ela que ela não podia e ela estava muito chateada. E eu ajudei essa moça desde o início. E ela teve a maior transformação que eu já vi. Nem eu acreditava quando eu vi o bumbum dela, o glúteo dela. Depois vocês olham lá no meu Instagram. Que nem as pessoas acreditam, né? As pessoas falam, não, é mentira. Não deve ser a mesma pessoa. É mentira, é. E no antes e depois dela, é tão diferente assim. E ela não mudou só por fora. Conversando com ela teve uma transformação interna muito grande. E tanto é que hoje ela treina até hoje, ela está super bem, conseguiu se manter. Porque hoje em dia, eu busco passar isso para os meus alunos, uma leveza, sabe? Legal. Que eu falo que tudo é equilíbrio, sabe, gente? Apesar de que tem momentos na nossa vida que a gente perde o equilíbrio, porque a gente foca em outras coisas. Mas faz parte do movimento, né? Dá aquela balançada. Mas aí você tem que voltar, né? Exatamente. Venda. Estamos dando sorte. Brasil, maior evento de fitness do Brasil. Está acontecendo bem daqui no espaço. Ai, que bom. Então é coisa boa. É coisa boa, é isso. Então, a Paula foi uma pessoa que marcou muito a minha vida. Legal. Minha mãe começou a treinar comigo. Ai, que legal. Isso, para mim, gente, santo de casa faz milagre. Faz, sim. E você falou uma coisa que é muito importante, né? Tem que vir de dentro para fora, né? Não é transformação só do físico, né? Porque para você ter essa transformação, é uma transformação de estilo de vida, né? Então tem que transformar a cabeça e transforma a vida da pessoa, mexe no emocional, melhora tudo. Melhora até a família da pessoa. Eu falo muito lá no treino com a Lê a respeito da gente se colocar em primeiro lugar, porque eu dou aula para muitas mães. E as mães, as mulheres, e no geral, cuida de todo mundo. Cuida da família, cuida do marido, do filho, esquece dela mesma, né? Então eu falo para as meninas, gente, se coloque em primeiro lugar. Ah, mas meu filho, ninguém vai morrer. Cuida de você. Se você estiver melhor, você vai cuidar muito melhor das pessoas. Exato. Né? Máscaras de oxigênio, primeiro em você, depois nos outros. Uma mãe bem cuidada vai ser uma mãe melhor. Lógico, vai ser uma mãe mais feliz, uma mulher mais feliz, vai cuidar melhor do marido, da família, vai estar se sentindo bem, vai estar com saúde, né? Energia. Quando a gente tem saúde, sabe, a gente fica mais disposta, né? Para tudo, para tudo. Melhor para tudo. Ale, para finalizar, eu queria... Passa rápido. Mas tem uma pergunta final aqui. Vamos lá. Eu queria te pedir 2 dicas. Uma para o público em geral, que tem dificuldade de manter uma disciplina de treino. Eu sou uma delas. Eu vivo lutando na essa disciplina, né? Então, eu queria pedir para você deixar alguma dica de como a gente incorporar de uma forma mais natural, mais leve, né, atividade física no nosso dia a dia. E, na sequência, uma dica sua para os profissionais de educação física que estão começando agora. Uhum. A gente sabe que não é uma profissão fácil, né? Então, que dica que você tem para o profissional de educação física se destacar e ter sucesso? Então, eu falo primeiramente, pessoal, para a gente conseguir engrenar nos treinos, né, que eu falo, a gente ter aquela constância que é o que leva ao sucesso, primeiro a gente tem que gostar de algo minimamente, sabe? Encontre algo que você goste minimamente de fazer. Não adianta você ir num ambiente que você não gosta. Às vezes você vai numa academia que você não gosta do barulho, você não gosta das pessoas, você não gosta de ir até ela. Então, assim, encontre, às vezes, um professor que você goste,
uma modalidade que você goste, seja ela qual for. Pode ser musculação, pode ser treino funcional, pode ser crossfit. Você tem que sentir um pouco de prazer naquilo. Não precisa começar amando, mas pelo menos tem algo que dá prazer, uma facilidade, tá perto, ou é com uma pessoa que gosta, às vezes vai com um amigo, ou às vezes tá feliz porque tá com um namorado, ou tem um professor legal que eu gosto lá. Eu lembro quando eu era mais nova, eu gostava de uma professora, eu ia por causa dela. Professores mudam a vida das pessoas. Com certeza. E então é isso. Primeiro de tudo é encontrar algo que você goste só um pouquinho, que aí as coisas vão se tornando mais fáceis. Eu garanto para vocês. Mas é um processo. Com certeza. E para o profissional de educação física? Eu sempre gostei muito. Eu falo gostar não. Eu amo dar aula, né? E para você amar dar aula, você tem que amar as pessoas. E eu vejo que hoje em dia as pessoas não têm paciência com os outros. Então, primeiro de tudo, vocês que estão começando, tenham paciência com as pessoas, recebam as pessoas de braços abertos, ajudando elas de coração, não querendo algo em troca. Às vezes eu vejo, infelizmente, nas academias, os professores, quero um personal, vou lá ajudar. Não vai ser meu personal, não ajuda mais. Então, assim, gostar verdadeiramente do que você faz, que o sucesso será consequência, com certeza. Conectar com as pessoas, né? Até o que você falou, às vezes o motivo da pessoa ir treinar é o professor. Exato. Né? Então, você conectar com as pessoas, porque para a pessoa, muitas vezes, já é difícil. Já é difícil ela estar... Exatamente. Imagina se não for bem tratada, então, bem recebida. Se você fez educação física, com certeza você é apaixonado pela profissão, mas esse lado humanizado faz toda a diferença. De fazer com amor e conectar com a pessoa é importante para qualquer profissão. Exato. Verdade, e quando você faz com amor, as pessoas sentem e elas retribuem e o universo todo vai conspirar para que você cresça e seja uma pessoa bem-sucedida. Pode ter certeza. É isso aí. Maravilha, maravilha. Ale, deixa seu Insta, seu YouTube, seu canal, claro, para a galera te seguir. Quem quiser me seguir, pessoal, aleoliveira.mbt, tem muitos vídeos lá, todos os dias eu posto coisas novas, será um prazer ter vocês. E no YouTube é Alessandra de Oliveira Personal. Legal, legal. Ale, super obrigada. Eu que agradeço, amei. Foi um prazer enorme, eu amei também. Adorei, muito obrigada. Espero que a gente alcance aí muita gente, para a gente propagar toda essa mensagem, difundir atividade física. Para todos. E ajudar todo mundo. Obrigada. É isso aí, eu que agradeço. Adorei. Você ouviu mais um episódio do Fitness Talks, um oferecimento das marcas LeForce, Speedo Fitness e Stark Training. Para mais episódios, siga-nos no YouTube e no seu agregador de podcast preferido e no Instagram, @Casa do Fitness.